o Jorge e o Derradé, um bocadinho sobre a obra e sobre o percurso do Miguel. Eu vou fazer uma pequena apresentação, arranjei aqui uma cábula. O Miguel Ángel Martín é um dos autores, nasceu em 1960, é um dos autores mais premiados em Espanha. É conhecido por várias obras, a Psicopata Sexual será talvez a mais controversa. Tem um personagem que é o Brian de Brain, que atravessou várias pequenas histórias, publicou muito nos anos 80 e 90, principalmente em revistas de referência, como a La Cúpula, eu conheci o trabalho dele na La Cúpula, El Víbora e La Factoria, e realmente ganhou uma série de prémios ao longo do seu percurso. Desde logo o Yellow Kid, em Roma, em 1999. O Yellow Kid é uma espécie de Oscar da banda desenhada. Foi autor de revelação em Espanha em 1992, Barcelona, Grande Prémio Atilis Micheluzzi em Nápoles em 2003. O Brian de Brain foi considerado o melhor livro em 2007, ganhou com o Overfuck a melhor BD europeia em 2017, portanto há relativamente pouco tempo, no Festival Romix de Roma, etc. Tem um percurso muito incrível que vocês podem procurar na internet. Em Portugal tem o Bug publicado em 2017, o Neurohabitat em 2018 e The Space Between em 2019, e é um autor consagrado e também muito querido pela editora Escorpião Azul. Sobre o Derradé, eu tenho o prazer de conhecer o Derradé já há muito tempo. O Derradé começou a publicar em 1992, ainda por cima no Notícias da Alverca. O Notícias da Alverca, que eu fundei, é muito engraçado, nós na altura nem nos conhecemos, acho que tu fundaste e eu fundei. Pode-se dizer que sim, mas pronto, não fundaste nada. Nós tens um brilho especial a jornal. Ele no Notícias da Alverca, depois participou em várias revistas, como a Mundo Universitário, como a Foca, a BD Jornal, e muitos fanzines. Alguns fanzines até nos cruzámos, o Efeméride, o Boom, Senhor de Cabeceira, Bizarra, etc. Tem uma série de livros publicados, alguns com o geral, muitos a solo, 12 livros, já 11. Bom, duas mãos cheias talvez. E em termos da banda desenhada, mais bem disposta, com um cunho mais humorístico, é uma referência, ganhou inclusivamente o prémio Jorge Magalhães há 2 anos. Sim, há 2 anos. Um prémio importante dado na categoria de argumento, que também honra a memória de Jorge Magalhães, um grande argumentista português. Portanto, ele será uma das pessoas que entrará nesta conversa. E o Jorge Diodato, que trabalhou primeiro, foi um dos fundadores da Pulp, depois em 2013, com a Sharon, funda a Escorpião Azul. Salvo a Escorpião Azul até se estreia a publicar uma obra do Derradé, tenho essa ideia. Segunda oportunidade. E depois, a partir de 2017 ou 2016, abre as suas portas aos autores estrangeiros e tem tido realmente um percurso ímpar na divulgação dos autores portugueses, publicando autores muito diferentes, uns mais conhecidos, outros menos, alguns que são já autores muito consagrados na banda desenhada portuguesa, como seja, por exemplo, a Rita Alfaiate, entre outros, e que pronto, chega aqui também ao Louri BD, que organiza a 3ª edição, organizada em colaboração com a Câmara da Lourinhã, e tem feito realmente um trabalho ímpar e meritório na área da banda desenhada. Eu começava, depois desta apresentação, começava por vos perguntar como é que chegaram ao Miguel Ángel Martín. E é engraçado, já que está aqui o Miguel e o Derradé, parece que eles têm estilos muito diferentes. O Miguel Ángel Martín tem um estilo, vocês podem ver dos livros lá fora, muito depurado, linha clara, muito leve, muito limpo, mas com umas histórias muito agressivas, às vezes eróticas, às vezes a roçar o pornográfico, às vezes histórias muito duras, muito críticas. E o Derradé tem um estilo que toda a gente conhece, é um autor muito conhecido em Portugal, mas que não deixa também de ter um ácido muito
um humor ácido, muito corrosivo, às vezes com, não digo com um toque de erotismo, mas com um toque de, como é que se diz? Malandice. Pronto, será mais. Queres dizer bom gosto, talvez? E pronto, perguntava-vos como é que chegaram, como é que chegamos aqui. Se calhar, eu não sei. Eu conheci através da El Víbora e de uma revista que ainda há bocado estávamos a falar, que era de divulgação de notícias em Espanha, que era a Crazy Comics. Crazy Comics. Que foi onde começou o Brian the Brain, onde as primeiras pranchas foram publicadas. Mas onde realmente tive o grande impacto foi com a primeira El Víbora que eu comprei, foi em novembro de 93, com a série Rubber Flash. E o estilo dele, exatamente como estava a dizer, o contraste entre o desenho clean, limpo, quase isométrico, com uma solução brutal que eu achei muito boa, e ainda há bocado teve de dizer, para a ficção científica. E a melhor solução para desenhar pneus é acabar com eles, os carros estão todos overcrafts e tem aquela sombrinha de espetáculo, uma solução muito boa. Aquilo conquistou-me. E aquela estranheza, o contraste exatamente entre a história dura, em que de repente estão a falar muito bem, de repente, olha, vou-me suicidar. Fala sobre suicídio, fala sobre eutanásia, fala sobre drogas, fala sobre ultraviolência, mas com um aspecto quase angélico. E aquilo conquistou-me logo ali. E foi um autor que eu sempre tentei encontrar, depois fui à procura de outros livros que eu tinha, do Kibo Black também, tenho alguns. Kibo Black? Sim, Kibo Black. Estás a tentar? Pensar e evitar, não é? Pensar. Pensar não. E pronto, depois fui acompanhando dentro das minhas possibilidades, porque pronto, estamos em Portugal também, não indo à Espanha, que isto é um bocado complicado de adquirir material estrangeiro na altura. Mas lá fui comprando alguma coisa, o Psicopatis Sexualis, que depois deu polémica, devemos falar disso, que é sobre a censura, que é um tema que eu também gosto bastante de debater. É um estilo que eu não consigo, influencia-me no gosto, mas acho que não consigo, não passa pelo meu trabalho. Porque estou numa outra área da vida, num outro género dentro da vida. Mas sou fã absoluto. E nós falávamos muito disso, na altura em que ele era meu editor no Povo. Vocês já na altura pensavam assim. Eu vou dizer que eu tinha as ideias para publicar o mapa, ainda eu. Eu Rui e meu Pedro. São coisas diferentes. Somos editores diferentes. Somos parecidos, mas não é bem igual. Não era bem igual. Eu sempre quis editar autores mais fraturantes, mais radicais, no sentido de passagem de mensagem, não é? E depois estamos num país ultra conservador, mas um país conservador. O Miguel pode falar disso, mas Portugal e Espanha e Itália, editar mais, são países tradicionalmente bastante conservadores. Até por causa da influência da religião, não é verdade? Italia también es un país teóricamente muy conservador, pero fíjate, en Italia algunos de los artistas más transgresores son italianos. Si hablamos de cómics, pues tenían a Mattioli, estaba Ransero, está Murini, Liberatore, Fluvio Glacial, todos aquellos artistas de los años 70 que eran muy rompedores en cuanto a la banda diseñada. En el cine tenemos a Pasolini, tenían a Ruggero Deodato, el Holocausto Caníbal. Entonces, claro, en Italia ha habido cosas muy pasadas de rosca, o sea, muy... Y es un país, claro, está el Vaticano allí, no hay que olvidarlo, es el mayor barrio gay de Europa. Mas a Espanha também, lá ele Vibra e isso tudo também eram bastante contundentes no tipo de BD que aparecia. Cá em Portugal nós nunca, nem sequer imaginávamos uma coisa dessa possível. Mas compravam. Comprávamos, Sí, claro, cierto, porque yo recuerdo la primera vez que me invitaron a un festival en Portugal, fue hace ya 20 o 25 años, en el Festival de Amadora. Me hicieron una exposición muy bonita. Aquí en Portugal la verdad es que enhorabuena porque las exposiciones las cuidáis muchísimo en todos los festivales. Y ahí me di cuenta, venían lectores portugueses, pues cada vez que he venido a Portugal invitado, siempre una docena, 10, 15 lectores con los cómics comprados en español. Digo, yo sé que aquí tenía un puñado de lectores al menos, y se los compraban en español. Hasta que llegó Jorge y bueno, nos pueden comprar. E em 2017 encontrei mais. Foi em 2017?
um bocadinho antes, numa das amadoras, estava o Martin, é desta vez que vou lá fazer um contacto preliminar com ele. Ele já vem, era a terceira vez que vinhas à Amadora, certo? Ou a terceira ou a quarta? Sí, ya no me acuerdo ya. Era para aí. Pronto, ele não tinha editor cá, também não, era difícil e lá avancei, depois falei com a Sharon, no sentido de te editarmos. Pronto, lá fomos. Eu também estava naquela, será que ele aceita ou não aceita? Será que vai aceitar um editor assim, pequenino e tudo mais? Mas sim, aceitou e nós lançámos logo o Bake, que era o mais soft da carreira, o teu mais soft da carreira. E depois ao longo destes anos publicámos alguns diferentes. O Neurohabitat para mim é um caiu nem gingas, entre aspas, no Covid, se nós olharmos, não é? Está ali uma parte dessa questão. Mas voltando um pouco atrás, também quando o descobri nas revistas. Chegavam cá, em Portugal, aí às escadinhas de Google comprar em Lisboa, às escadinhas de Google, Caixa do Livro, não é? A parte de banda desenhada, e há 10 tarde, também importada. Começou a importar um bocadinho mais tarde e ia lá buscar as revistas. Eu passei a assinar. Era a única maneira que eu tinha. Eu, Alberto, era um bocado complicado. Sim, até tinha o trancão e tu parece que não tem uma fronteira. Naquela altura era assim. Era, tu sabes disso. Nós em Alberto não tínhamos nada. O pessoal de Lisboa tinha metal no Era um Planos. mundo diferente. Anos 80, início dos 90. Era um mundo muito diferente. Porque importava, acho que era a Destarte para distribuir por algumas livrarias. Bertrand e o muitas poucas. Não, era a Europa América. Comprava também as escadinhas do Duque também. Também as escadinhas do Duque, ou então punham na Europa América da Marquês de Tomar, ou em Lisboa. Mas as coisas, a verdade é que as coisas iam chegando e nós conhecíamos o Cano Xerox. Quer dizer, chegava cá. Eu conheci o Cano Xerox, quando estava a falar, na Animal. Porque foi distribuída a nível nacional. E eu comprei aquilo no modelo da Alberto, ainda me lembro. Conhecias alguma coisa de banda desenhada portuguesa nessa altura? Conhecias o panorama em Portugal? Não, nada. No. Sim. Ainda acontece um bocadinho isso. E agora que conheces melhor, qual é a noção que tens da BD que se faz aqui entre nós? En España no llega, o muy poco, cómic portugués. Yo el cómic portugués que he hecho, la banda diseñada portuguesa, la he conocido aquí cuando he venido invitado a los festivales o a los autores que tiene Jorge en la editorial y los que veo aquí en las exposiciones, pero ahora mismo en España no sé si hay algún autor, vosotros igual sabéis mejor que autores portugueses están publicados ahí. ¿Sabéis si hay alguno? Há autores portugueses publicados em Espanha, Sim. sim, alguns. Conheço pelo menos uns 4 ou 5. De todas maneras, también es verdad que yo estoy un poco desconectado del mundo de la banda diseñada. De hecho, lo comentaba ayer, que yo nunca he sido un gran lector de banda diseñada, he sido lector en general. Y la banda diseñada era una de mis lecturas, pero nunca, ni siquiera de pequeño, bueno, de pequeño quizás un poco, pero luego nunca ha sido mi lectura principal, he leído un poco de todo. Y de hecho, desde hace años, ficción leo muy poca. O una novela de algún amigo, o algún cómic que me regalan en algunos sitios, o amigos, o hay un estilo que se llama Fantasía extraña y oscura, Weird Dark Fantasy, que lo descubrí en Italia hace unos años por uno de mis editores, la Halo Press, de Michele Nitri, que publica cómics muy extraños, basados son historias surrealistas, con criaturas deformes, monstruos, inspiradas en Lovecraft, en Lord Dunsany, y ahí me encargó una, que se publicará en España. Claro, yo fui a mis referentes, que no son tanto Lovecraft, sino William Burroughs, que también tiene historias muy extrañas y pasadas de rosca. Bueno, pues ese tipo de cómics es lo poco que leo ahora porque me gustan mucho, además son todos sorprendentes porque todos son distintos y como es algo free, que lo único que cuenta es tu imaginación, claro, a mucha gente eso no le gusta porque no tiene un principio, ni un desarrollo, ni un final. Empiezan las historias, algunas no acaban, otras acaban de mala manera y los dibujos son todos, la mayoría muy oscuros, son en blanco y negro. Mesmo em Espanha sentias-te um autor underground, afastado dos grandes meios. Por exemplo, há muitos autores em Espanha que fazem, alguns que nós conhecemos, fazem o percurso dos festivais, promover os seus próprios livros. Uns leem mais, compram mais, outros menos, compram menos.
mas todos eles estão integrados dentro de um certo circuito. Sí, Não se hay un passava pequeño contigo. circuito de festivales que siempre hay gente de autoedición con fanzines y pues, gente muy joven. Están viendo otra vez fanzines de verdad en papel, no hechos con impresora, no con láser, sino currados a mano como se hacían en los años 80 o 90. Pero en todo caso, estos cómics de los que vive Alba en España no son conocidos porque yo a la gente de mi entorno, que son críticos y controlan, les pregunto y ni han oído hablar de sus autores. En todo caso sí que hay un pequeño circuito y lo que se llama etiqueta underground no se aplica a esto de la wave fantasy. El underground se aplica más a estilos tipo Charles Barnes, ¿cómo se llama este? Daniel Close, Chester Brown. Eso es lo que se conoce por underground en España y algunos dibujantes españoles que siguen esas tendencias en cuanto al estilo, que el padre de todos ellos es Robert Crumb. Por cierto, Robert Crumb en su época sí era underground, porque sus cómics los vendía ellos, se los ponían en la calle. Y eso es lo que es el underground realmente, algo que está fuera del circuito comercial. Pero el Víbora tenía la etiqueta de revista underground, pero se vendía en todos los kioscos, no era underground en realidad. Isso também acaba por justificar um bocadinho o prémio Yellow Kid, que se dá a um autor com uma grande dimensão a nível Sí, europeu e Yellow Kid era un mundial. premio muy importante en Europa, en la época era el premio más importante que se daba. Bueno, de hecho cuando lo recibí yo, creo que se lo dieron fue a Moebius. Tuve el gusto y el honor de compartirlo, luego cenando con él. Sí, como autor lo conocéis, es gigante, como persona más todavía. Sim. E não te sentiste sempre conotado com um certo tipo de banda desenhada? Conviveste sempre bem com isso? Se o teu tipo se sentiste sempre confortável como autor de banda desenhada fazendo o trabalho que fazes? Sí, siempre. Porque de hecho hago el trabajo que se me ocurre y el que sé hacer. Me han puesto etiquetas como psicópata, ultraviolento, underground, todo eso. Pero eso no las ha puesto la gente. Yo no me identifico con eso. Claro. No me siento underground, no me siento Ted Bundy, aunque bromeo con ellos ya, porque ya puestos, bueno, voy a hacer la broma, pero para mí mis cómics son algo normal. Yo no hago distinciones entre el humor. Tanto humor puede ser bar, como puede ser psicopatía sexualis, o puede ser Mortadelo y Filemón, o puede ser Spirú, o puede ser botones sacarino, no lo sé, Mortadelo. Pero claro, para la gente no. La gente entiende que el humor tiene que ser esto y si pones cosas de sexo o cosas ahí no puedes bromear con ello. Yo creo que en el humor es una zona free, libre, para poder bromear con todo, especialmente con lo que no se debería bromear. Tengo un muy buen amigo mío, también es aficionado a los cómics, un poco cineasta, que tiene un hijo autista. Y me confesaba que cuando iban a las reuniones de padres autistas, hacían bromas con los autistas y con los hijos autistas. Evidentemente, tienes un hijo autista, si haces bromas de autistas, no es por burlarte ni despreciar a tu hijo, es por sacar de encima la tensión o presión que puedas tener. Bueno, si yo hago un chiste aquí de autistas, tengo un lío. No lo voy a hacer, no os preocupéis. Pero claro, eso es humor también. Lo que pasa es que parece que hay un humor que no lo puedes sacar de unos círculos y otros sí, en fin, ya son cosas culturales y de sociedad. Pero para mí, como consumidor de productos artísticos, tanto humor es hacer un chiste de autistas como hacer paz o como hacer un humor con las cosas que trataba el Marqués de Sade. Tu também te sentes parte de um nicho, Alexandre? Sim, então faço banda desenhada. Para além do nicho dentro do nicho. Parte de um nicho dentro do nicho. Sim, sinto isso. O humor, principalmente em Portugal, sabes bem que é tratado como um nicho e tem vários problemas com os chamados limites do humor. O que é o limite do humor? O que é que se pode... Agora o Miguel estava a falar nisso, estava-me a lembrar de uma capa que houve de El Jueves, que era os Reis, que tiveram que cancelar e recolher aquilo. Depois quando saiu a notícia, o pessoal foi todo comprar aquilo. Pois, é um problema transversal a todos os países. Há sempre as vacas, chamadas vacas sagradas, não se pode fazer humor com elas. E vocês alguma vez deixaram de fazer algum tipo de trabalho, até por autocensura? Não é o caso, não. Sabes, sempre temos um público muito pequeno. Portanto, Miguel, alguma vez te autocensuraste? Creo que es obvio que no. Também me dá essa ideia. basta ler. Qual é que é a tua sensação, Jorge, em relação à recepção que a maior parte das pessoas faz dos livros
do Miguel. É assim. Microfone. 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 Epá, não é fácil. Não é fácil. Porquê? Eu utilizo uma técnica, o desenho, muito lindo, muito cativante, muito linha clara, claro. Eles vão ver. Depois a história. As histórias já não são assim tanto. Mas para aquilo que eu tenho visto nos últimos tempos, isto é um trabalho de saco, no sentido de um trabalho de base para dares a conhecer um autor que não é fácil. É um autor fraturante e quando nós começamos a ler as histórias podemos não gostar. Mas aquilo, a recepção que eu tenho tido é dos leitores que compram, é assim, estão na dúvida, mas depois começam a ler e dizem assim, já se está a entranhar, o Martin já está, a mensagem do Martin já está a entranhar. São autores que não conheciam. Sim, Porque as pessoas de uma certa geração e que gostam de banda desenhada conhecem, mas mesmo os que conhecem, dizem que conhecem, mas não leram efetivamente. Quer dizer, leram superficialmente. Ou não acabaram de ler as obras, estás a ver? Porque tinham as obras a sair nas revistas em continuação. Não as obras que eu comprava lá à factoria, das ideias. E então, para o micro. Pois, eu anuncio. Eu tenho uma voz. Eu acho que temos conseguido fazer esse trabalho de divulgação e as pessoas têm aderido lentamente. Não é fácil. Pois, acredito que não sei. Tu vives apenas da banda desenhada, Miguel? Ou fazes outras? No, ahora en los 90 sí, porque diseñaba para la revista Víbora y para el periódico de León, la Crónica de León. Entonces, con los cómics me daba para pagar el piso, la renta, comer, todo eso. Y luego además en los 90 hice mucha ilustración para la compañía Subterfuge Records, que era la compañía indie más independiente en España. Hice muchas portadas de discos, carteles, algunos carteles para pelis de Jess Franco. Y claro, también en los 90 toda la revista que se creyera moderna tenía que tener a Ángel Martín, entonces muchas ilustraciones de revistas de tendencias, fue la mejor época en cuanto a trabajo. Ahora todo eso ha cambiado, no existen revistas, el papel ha muerto, todo está todo mucho más difícil. Entonces ahora vivo un poco de los cómics, de la banda enseñada, un poco de la venta de originales, de dar algunos talleres y de hacer libros de ilustración. E tens projetos na área da banda desenhada em que estejas a trabalhar? Sí, de hecho ahora mismo en España está a punto de salir un nuevo libro que encaja en lo que decía antes de queer fantasy, fantasía extraña y oscura, que en parte lo publiqué en una revista italiana que ya no existe, acabé esa historia, hice otra todavía más rara y mi editor español la acaba de pulsar y ahora a final de mes ya está ya en distribución. Y bueno, ya vio que era demasiado raro y ha sacado una edición muy limitada, novedad firmada para coleccionistas. Pero bueno, y luego tengo otros 2 guiones ya terminados que espero poder dibujarlos durante este año. Y luego aparte de eso, tengo un proyecto de exposición en una galería en Milán en octubre y otra exposición que estoy terminando ahora, se llamará Exploitation, que son ilustraciones, interpretaciones personales de cuadros populares míos, que bueno, también será para Italia, pues ya tengo un curador que la va a mover en Italia. Queria só fazer uma pergunta. Ainda trabalhas em digital ou tradicional? Tradicional, todo es tradicional. Lo único digital que hay en estos cómics es el color ese plano, nada más. Ok. És que Tu és informático, não é? sim, tenho semana. Uma espécie de semana. Segunda a sexta. Trabalhas principalmente nessa área. Segunda a sexta, das 8 às 5. Quais são as possibilidades remotas de um dia poderes viver da banda desenhada? Vamos lá ver. Queres ir para o humor? Vamos falar do humor então? Não é nenhuma hipótese. É difícil. Não, é impossível. E nunca pensaste pedir um aumento ao editor? Sim. Pois é complicado. Eu pensava, aliás, cada vez que a gente se encontra nisso, como é que é? Como é que está aumenta? E ele diz logo. Não, mas há uma coisa interessante. Há uma evolução. Nós vamos falar, tu podes ver as coisas por um determinado prisma. Sim. E nós agora vamos ver pelo outro lado. Isto é, o outro lado. Eu preciso de comer. Eu preciso de comer. Sim, precisas de comer. Desenha um bife. És pago. Não, é que nós estamos aqui a falar de coisas que em Portugal
há uns anos atrás, na década de 90, quando nós começámos nisto, eu comecei nos finais da década de 80 e 90, e nós sabemos como é que era, tínhamos só fanzinhos. Nós estamos a falar de coisas em que existia só fanzinhos. Estás a perceber, Marcos? Havia muito pouca revista. Não havia muito poucos álbuns, tirando ali os álbuns da Mera Ibérica. E a revista Seleções de Pois, as seleções. Não havia muito pouca coisa. Portanto, as coisas evoluíram positivamente. Hoje em dia, existem os contratos com os autores, pode não ser grande coisa, mas antigamente pagava-se muito, ou não quase nada, hoje paga-se alguma coisa. Entre os 8% e 10%. Eu também, há autores italianos em que as editoras italianas pagam 7% aos seus autores. E já há alguns autores com nível. Portanto, o esforço que tem sido feito nestes últimos anos, a esse nível, tem sido positivo. Existem editoras. Portanto, têm feito o trabalho das editoras independentes, que é isso que tem aguentado efetivamente a banda desenhada portuguesa, como há pouco estávamos a falar. Sim, sim, é verdade. A banda desenhada portuguesa só existe hoje devido aos editores mais pequeninos, não às grandes editoriais. Portanto, aquilo que existe hoje tem que se dar graças aos editores. E vocês vão dizer, pá, lá está ele, o editor, e não sei o quê. Não, não tem nada a ver com isso. Mas foi isso que o Paulo perguntou. Eu sei o que é que eu pergunto. Mas a realidade é um pouco essa e, de facto, para te responder a ti. A mim? A ti, pronto. Existe uma evolução, como tu sabes perfeitamente. Sim. Se me disseres a mim que existe censura, não é? Sermos censurados por outros, evidentemente que há. O sistema censura. Eu também sou exemplo. Tive censura, quando estava na polvo, não é? Sim. O Álvares Rato, não é? E não ontem falámos sobre essa situação. Outro colega dele mesmo. Pronto, exatamente. Estão todos comigo, não é? Houve essa situação. Portanto, na altura, estamos a falar há uns anos atrás, que havia uma situação política em Portugal que tinha sido Durão Barroso, era o primeiro-ministro, e depois virou-se para a Europa, não é? Abandonou o barco e depois veio Santana Lopes. Foi nessa altura. Portanto, a censura que apareceu, não é? Era muito forte. E existe essa censura. Portanto, concordo contigo que há censura e no humor há bastante. Porque o sistema não deixa. Não deixa essa questão. Deixa passar algumas, não deixa passar tudo. Quer dizer, eu lembro-me do Álvares Rabo, salvo erro, foi em Viseu, partiram a monta, chamavam a polícia. Não partiram a monta. Não partiram, mas fizeram partir. Paulo, eu estive lá, estava à frente da livraria. Pois. E, portanto, senti as expressões que existiam. Primeiro partido, não é? Portanto, era partirem a mim, partirem a livraria e... Não, aqui houve ameaças permanentes e constantes a entidades, as forças vivas lá da cidade e arredores, não é? Do distrito e coisas mais. Também é uma zona muito... Pois, exatamente, que é uma zona muito tradicionalista. Onde há muitas pessoas. Ainda há. Mas há uma coisa interessante nisso, é que das pessoas havia essas forças vivas antagónicas, não é? Mas havia também pessoas que gostavam de banda desenhada e nos vieram apoiar. Houve esse apoio na altura e até levámos lá o Alvarez. E enchemos a livraria com os apoiantes todos da banda desenhada e de quem gosta de liberdade, e que também olha para os criadores de outra forma, não é? Os observa de outra forma, mas repara, várias hipóteses. Hoje em dia, isso aconteceu em 2003. Tu hoje em dia tens neste momento grupos organizados que vão a lançamentos de livros para crianças, onde fazem o arraial do caraças, não deixam a coisa, e a polícia está lá e não faz nada. Portanto, a coisa não está melhor. Pois eu acho que até em termos globais, Está pior. porque o que se passa no nosso país, ou passou, não é independente daquilo que se passa no resto da Europa. E em termos globais, a sensação que eu tenho é que, sob algum ponto de vista, as coisas até pioraram, porque esses grupos de pressão, efetivamente, existem. E perderam um bocado a vergonha. Eu quando estava em Viseu, eles já tinham perdido a vergonha. Pois. Atenção, já tinham perdido a vergonha e tinham um monopólio da polícia. Polícia de Segurança Pública, não estamos a falar da GNR, estás a perceber? Dentro da cidade. E nem era a Polícia Municipal, era a Polícia de Segurança Pública. A ser manipulada por alguém para fazer aquele serviço.
depois viemos a descobrir outras coisas. Nem o Ministério Público naquela altura estava a funcionar, era a polícia que estava a funcionar e a perseguir. Portanto, era essa a questão. Seja, uma questão de pressão constante, de telefonemas constantes a dizer, e há pouco era só para vos dizer uma coisa que era o seguinte, eles descobriram o meu telefone, pessoal, de casa, não sei como é que eles fizeram, mas conseguiram descobrir o telefone, e telefonemos para casa permanentemente. Coisas assim desse género. Dá os parabéns? Sim, estavam a dar os parabéns para desaparecer-se dali para fora rapidamente, não é? Tudo porque tinhas um livro Na moda. estava na moda. Sim, senhora, estava Pois, na moda. era Estamos a falar de um livro, estava Era por causa do título do livro. Não importa. Quer dizer, é Estás a ver, ridículo. Isto é ridículo. o Rui Brito, eu vou só dizer aqui uma coisa. O Rui Brito e até o Pedro, para decidir o título do livro, e eles falaram, ó Jorge, temos que mudar o título. E eu, não vamos nada mudar o título porque estamos a censurar nós próprios. Já nos estamos a autocensurar, portanto, vamos avançar para o título efetivo, direto. E depois, logo vimos o resultado. Miguel, tu sentiste isso? Quando foste censurado em Itália, certo? Sí, año 1995. Pois também não foi assim há tanto tempo como isso, não foi há 30 anos? Mas pronto. En realidad, el que tuvo el problema fue el editor, yo no. Al que denunciaron fue el editor. Mas Que era el que o tuvo livro los foi juicios. retirado, o livro foi retirado do mercado. Sí, sí, sí. Pois, No retirado, nunca se distribuyó. Pois, Nunca se pois, é distribuyó. bastante grave, isso é bastante En grave. Italia, en aquel momento, los registros del depósito legal se hacían no en las bibliotecas como en España, no sé aquí cómo se hace, pero aquí también bibliotecas. En Italia eran al juzgado. Y fue el de la imprenta, el impresor, al juzgado, a hacer depósito legal y va y dice lo que había. Estoy quitando esto allí. Y al día siguiente apareció la policía con orden judicial en la imprenta y precintó toda la tirada. O sea, ni se distribuyó siquiera. Eso llegó a... O sea, que el cómic no se distribuyó. Entonces, salió ya el juicio, todo en la prensa. Jorge Vaca, además, como buen argentino, se tiró el rollo bien, se lo curró, lo sacó en todos los sitios y se montó un pollo muy bueno en Italia. Aldo Bussi, Oliverio Toscani, fotógrafo de Benetton, todos Milo Manara mandaron cartas y pases de apoyo a la libertad de expresión. Claro, a raíz de aquella, pues el cómic. Y yo, como autor, me convertí en un culto instantáneo. Mas foi, isto com o Álvares Rabo foi em 2003? 2003, 2004. Pois, também não foi. Aí, não foi longe. Não foi longe. Não foi longe. Vocês acham que isso podia acontecer hoje? Sim. Acho que Proibirem sim. 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 O editor não lançar. Sim, pode. Aliás, Aqui, desculpa, denúncia, não é? Denúncia. não só. É assim, houve um caso agora que a coisa parece que vai avante de um escritor chileno que estava a fazer um livro de ficção de uma obra de um assassinato que acontece na... Isso é do Germano É do Almeida. Germano Já está Almeida. resolvido, mas houve essa hipótese da editora não ir para a frente. Foi. A editora disse que havia duas pessoas visadas na história Sim. que tinham ficado ofendidas. E o Sim. Germano Almeida disse: eu fui falar com essas duas pessoas e não ficaram ofendidas. Ok. Portanto, o que é que se passou? E depois lá está, a comunicação social falou toda, ganda publicidade para o livro, e Exato. afinal a Leia vai publicar o livro. Foi coincidência. Foi coincidência. Mas as pessoas sentiam, nesse caso, Publicidade gratuita, que não? mas aí as pessoas sentiam-se visadas, não é? Pessoalmente. Não, acho que não sentiam. Mas sentiam-se eram ofendidas pelo que Não, isso foi o que a própria Leia achou que tinha acontecido. Mas Ah, o ok. Germano Almeida foi falar com as duas pessoas. Houve também por volta do ano 2000, um caso semelhante com o Miguel Rocha. Porque saiu nos jornais, saiu Borda d'Água. Borda d'Água saiu nos jornais. Antes de sair pela Biblioteca de Lisboa. Saiu nos jornais e houve uma série de cartas. Agora já não lembro qual era o jornal que saiu Borda d'Água. Mas lembro-me de ler algumas cartas a dizer que os menininhos apareciam a fazer xixi e via-se a roupa dos miúdos e aquilo não era para crianças. E aquilo causou uma grande conversa. Mas, às vezes basta ter duas ou três pessoas para causar. Sim, mas repara, um dos grandes problemas que temos é exatamente esse preconceito, e estamos a falar de Por preconceito. ser BD. Por ser BD. Lá está, porque tu tens livros. Tens livros de literatura. Tens livros de literatura bastante. Alguns clássicos, bastante escabrosos e tudo. Mas é literatura. E a literatura também. Não tem nenhum aviso, cuidado que isto não é para crianças.
Pois, é Olha, as 50 sombras de Grey, por Ahora exemplo. que Vai, As são 50 sombras de dices la Grey. literatura, Sim, uma literatura. el Marqués de Sade está publicado aquí en Portugal. Sim, Sim, Bueno, entonces, sim. ¿por qué el Marqués de Sade sí se comete sexuales? Mas as Porque no es mucho peor mi cómic que el Marqués de Sade. Está inspirado. de hecho. as 50 sombras de Grey vendeu por todo lado. Estavam em pilhas nos supermercados para as pessoas comprarem. E a literatura, bastava abrir aquilo, se quiseres ler um bocadinho, tinhas as descrições, algumas bastante gráficas. Mas eu também me lembro de Mas outra o coisa. problema é CPD e o preconceito que isto é para crianças. Sim, porque, por exemplo, eu lembro-me de, em 98 ou 99, o Império dos Sentidos Sim, na passou na televisão. televisão nacional. Sim. Acho que nós fomos o único país do mundo em que houve uma estação pública que passou. Tudo bem, era RTP2 e já pouca gente viu na altura. Mas foi o suficiente. E porquê é que se falou? Porque o arcebispo, ou o bispo de Braga, disse: eu vi ali coisas que nem sabia que se podiam fazer. Foi por isso, não, pô, isso deu uma grande bronca, eu tenho que ser demitido. E estávamos já. Eu estava na faculdade, portanto, Mas isso a foi. verdade é que passou. Início do Nessa altura, início a da verdade é que novela. passou na televisão. Sim. Eles passaram os filmes todos do Pasolini, que causou também alguma conversa, foi o Pato com Laranja. Sim, o Pato com Laranja. Mas a televisão pública, a televisão portuguesa, a verdade é que no final dos anos 90 e antes disso, eu lembro-me dos filmes a seguir à Revolução. Os filmes passavam na televisão em 75, 76, 77, às vezes às 6 da tarde, e eram filmes muito. Agora acho que era difícil parar de passarem nesse horário. Mas a verdade é que passaram. É como se houvesse, como se o país funcionasse. Não, mas não é São só. velocidades diferentes. Sim. Ou então, talvez exista Não, mas um isso preconceito sempre funcionou. específico, Mas sempre mas funcionou. não, Sempre funcionou a velocidades diferentes. Se cá sempre funcionou assim. Mas o que eu tenho notado ultimamente é que tem havido uma reação mais. Também há mais nichos. Ou seja, quem quiser ver um certo tipo de filme sabe onde é que pode vê-lo, tem mais acesso a ele. Mas isso não deveria impedir a programação normal e esse tipo de censura. Olha, só na mesma altura, eu lembro-me na altura da livraria e do livro da Pulp, houve também um qui pro quo com o Baldo Ribeiro, uma das obras dele, já não me lembro qual era o título. A Casa dos Budas Ditosos. Exatamente, a Casa dos Budas Ditosos, em que ele começou também a ser censurado, não pelo Estado, não por quem representa o Estado, não é? Mas por uma cadeia de supermercados. Importante está na praça, pelo Grupo Sonai. O Estado é mais progressista. Na mesma altura em que eles estavam a bloquear essa situação, começaram a bloquear, isso também foi falando. Penso que isso. Penso que isto está melhor. Está nas tuas mãos. Houve essa época e se calhar foi uma época, mas se calhar voltava novamente, não é? Se eu Isto também se publicar. passou em Espanha, Miguel. A Espanha também é um país muito conservador e católico e ao mesmo tempo também muito progressista. Como eu acho que acontece um bocadinho aqui. Apesar de tudo, nós temos situações de um grande conservadorismo, porque nós vivenciamos-las. Se depois fores ver, nós somos um dos poucos países do mundo em que existe casamento homossexual, em que existe eutanásia, em que os homossexuais podem adotar uma criança, e por aí fora. Pronto, podia dar imensos exemplos. Por enquanto. Pois, por enquanto. Mas a verdade é que isso acontece agora. Vê a América. E isso é um mau exemplo. Um bom exemplo do que não deve acontecer. Mas a verdade é que somos progressistas numa série de situações e conservadores noutras. Isso não terá a ver com o meio específico da banda desenhada. Bueno, estamos hablando de Italia, Portugal, España, pero los países más censores y más reprimidos son los anglosajones. Sim. Cuidado. O sea, la cultura católica es mucho más liberal en el sentido moral que la protestante, ¿eh? Porque bueno, psicopatías sexuales, me lo dijeron en Fantagraphics, esto es impublicable en Estados Unidos porque acabamos todos en la cárcel. Directamente, en Fantagraphics, ¿eh? Los cómics en Estados Unidos casi ninguno se podría publicar. Y no solo psicopatía, sino Robert Flesch. O Crumb, salvo erro, tem alguns livros que foram impressos no Canadá, quando a própria importaram para a própria Fantagraphics. Mandou imprimir no Canadá, quando veio para a América, lá, chegou à fronteira, não, meu amigo, isso não pode. E o Crumb, num certo sentido, não é assim tão... Robert Crumb lleva muchos años viviendo en Francia, por algo será. Sim. Não, porque eles nos Estados Unidos são realmente repressivos.
em relação Lá está, os muitas coisas que circulavam eram fanzines, underground, Sim. distribuição mão a mão, Sim. que era aquilo que as pessoas, apesar de tudo, conseguiam ler e consumir. Eles também têm aquela questão de ser cada Estado as suas leis. Pois é diferente, está Sim, é sempre Não há uns Estados Unidos, Mas nós muitas vezes, eu acho que ele tem razão nisso. Nós falamos Mas a Inglaterra tem de esse Portugal, de Espanha, de Itália, como países altamente repressores, mas o resto do mundo não é muito melhor. Pelo contrário. En Francia, en España había una serie en el Víbora que se llamaba Pequeñas Viciosas, que eran adolescentes de 16 años. Sí. Eso se publicó en Francia y tuvieron que cambiar la edad a las niñas y ponerlas 21, porque si no estaba prohibido. En Francia, ¿eh? A França agora tem aquele problema com o. Poxa, como é que está a dizer? Agora já não tem. Tem, Não, está no tribunal. Está em tribunal. Sim, mas ele está a continuar a lançar livros. Tá, O Poder tá. Guardiã também foi acusado de ser Não, mas o Vivês primeiro teve um problema todo, foi cancelado, voltou, e agora tem mesmo um processo em tribunal lá metido por um grupo Mas está a publicar. Sim, claro. Mas é contra o autor ou contra a editora? Autor, Autor e autor ou contra a editora? Mas arrasca. Não, se tiver a rasca, edita aqui a obra do Martin e vamos todos. Eu acho que os responsáveis têm que ser os editores, acho eu. Exatamente. O artista produz a obra. Não, o artista produz a obra, não há. Pero en el caso concreto de Italia, antes, Paulo, mi libro Total Over Fat, que recopila todo lo más extremo, incluidos juguetes sexuales, fue premiado en el Festival Robbins de Roma como uno de los mejores cómics europeos en el año 2014. E era o conhecido censurado. O sea, está premiado. Mas era o conhecido censurado. Total Over Fat, pero ahí está sin juguetes sexuales Em dentro. 2017. 2017. Martin, era o conhecido censurado em 95. Ou era uma parte. Não, era só uma parte. Era uma parte. Total. Sim, é isso, exatamente, é isso. Foi censurado. Era só uma parte, Era só- exatamente. Sim. Pues toda la parte psicopatías porque el resto del cómic no se había publicado. Sim, exato. Entonces, primero lo censuran, Inclui, luego lo premian. Luego es un cómic premiado. No puedes decir, cómic premiado en Italia en el año 17. São estados Y así populares. ya, como prevención. Sim, eu penso que se, vamos supor, se eu pegasse nessa obra e editasse, sem dúvida que teríamos algo aqui, não é? Vinhas mais vezes a Portugal, Visitar Jorge à prisão. Espanha e tal, Vengo a presentarlo. vinhas apresentá-lo. Mas se calhar era uma obra que furava a tal bolha mediática, que vendia bem, Sim, e depois tinhas que sair do país. a ideia que tenho, sinceramente, é que nós podemos publicar qualquer coisa. Pode haver uma voz ou outra que se levante, mas. Achas, Acho, Paulo? eu vejo as pessoas da stand-up comedy a falar na televisão e são muito agrestes. Têm um humor muito agreste. E ninguém os censura. Mas repara, também já passaram por aquela fase do CID de ter livros apreendidos. Eram bem apreendidos, eram todos comprados à saída. Sim, está bem. Logo no início do final dos anos 70, portanto, também do lado de Ainda era uma época diferente. Eu sei que é uma época diferente, mas aconteceu. Tinhas o Vilhena teve montes de Foi casos. antes. Depois foi antes Foi e antes. depois teve uma série de Sim, casos em também teve. tribunal, Sim, também. porque também eu fazia as revistas com a Manela Moraguetes, Sim, etc. sim, sim. Depois com o corpo de uma mulher toda nua, mas com a cara da Moraguetes. Exato. Estava à espera de quê? Pronto, claro que ela não achava que já dá aquilo. Mas pronto. Mas eu acho que atualmente é um jogo de equilíbrios. É um risco, é sempre um risco. Em breve vamos tentar. É um jogo de, acho que sim. Em breve vamos É um jogo de tentar. equilíbrios. Conta comigo para comprar um exemplar. Ah, pá, era só tu, íamos ter, pronto, era só tu e mais algum. Muita É mais, não, e iam todos, Sim, acho que sim. Isto é uma quando aquilo entra na dinâmica, nessa dinâmica, de facto, os livros aparecem. É um facto, é uma coisa instantânea, não é? Se desse problema, aplicava-se aquela máxima do, acho que o pátio dos filhos, que é ou à moralidade ou comem todos. Portanto, Pensei que era aquele todos para o Torel. Todas para a esquadra. De todas maneras, a mí sí me gustaría decir una cosa, y es que soy defensor de la censura. Porque gracias a la censura yo soy muy conocido en Italia. Me hicieron una publicidad gratuita impresionante. Y aprovecho siempre cada oportunidad, y lo voy a hacer ahora otra vez, si me lo permitís,
para dar las gracias a la Fiscalía de Cremona, que fue la que secuestró el cómic. Muito obrigado. Muito bom. Não sei se nós já passa das 6h30, se calhar abríamos um bocadinho o debate ao público às vossas perguntas, desde que sejam perguntas Sentes. decentes, não é? Tem uma pergunta para o DRD. Ui. É recente. Tu és informático, não é? Epá, mas como eu disse, de segunda à sexta, das 8 às 5. Nunca pensaste em voltar ao analógico? Sim. Pronto, Todos os dias. Todos os dias quando acordo e depois pensei, lá vou eu ter que programar. Epá, não. Ok. Era o Abílio. na onda do... Não, é assim, eu tenho prazer em desenhar, tenho prazer no papel, em arriscar o papel. Para mim é muito frio, mas sou eu, lá está. O que importa, na banda desenhada, no fundo, o que importa é o livro, o objeto, o que sai. O modo como tu lá chegas, pá, tens uma disciplina imensas que podes fazer, podes lá chegar. Mas depois também tens outra coisa, que é, se tu trabalhas em digital, não tens depois a renda de venda dos originais. Podes vender prints, mas não é a mesma coisa. Faz mais prints que originais, olha. Está bem, mas podes vender prints do original analógico. Pá, eu estou a falar, mas eu nunca vi nenhum, portanto. Podes faz digital e não mostra. Sim, pode ser, exatamente. Nada contra. Ouviu-me, querias? Tenho só relativamente à censura. No nosso caso, na Auto Livros, nós não nos censuramos. Eu dou um exemplo do livro que eu tive algumas dúvidas se não devia levar uma cinta ou não, que é a Mina Baudelaire, do Israel. Mas o Baudelaire era assim. Viveu uma vida de passe, mais depravada uns poucos. E tem lá vinhetas que são. Eu tive algumas dúvidas, mas a família disse: não, o livro sai assim e sai assim. E acho que está no PNL. Está no PNL. Sim, mas nós temos faixas etárias. Mas Não há aqui. vocês não acham que deve vir na capa, por exemplo, indicado para leitores maiores, como acontece no cinema? Mas eu tenho histórias de trabalhar, porque eu trabalhei para outros, em que havia autores que eu não podia publicar. Pois. Em que havia autores que me eram negados. E, inclusive, houve uma altura que comprei um livro infantil, que eu achava que era extremamente didático, que era sobre a concepção e a criação, pronto, como é que os bebês eram concebidos, e que falava em espermatozoides. Eu comprei esse livro, e quando eu cheguei e disse eu comprei este livro, os editores disseram nem pensar. Porque falar de espermatozoides a criancinhas de 10 anos, nem pensar. Isto é uma aberração. Portanto, quer dizer, eu acho que nós temos não há censura, há uma cultura enraizada do que é eticamente o que é eticamente escondido. Há uma falsidade, porque as pessoas não. Há coisas que são falsas, percebes? Que são uma aparência que é falsa, porque depois essas pessoas que julgavam e que interditam essas obras têm amantes aqui, amantes ali, amantes aqui. Isso para mim é que é eticamente condenável. Vocês não acham que isto se resolve pondo uma taxa nos livros a dizer para maiores de 12, para adultos? Acham isso absurdo? Acham isso disparatado? Posso ter uma coisa em relação Não, a mas isso? não sei se. Eu, quando tinha 10 ou 11 anos, vi pela primeira vez um livro chamado O Clique 1, Mil Manadas. Não era para a minha idade. Estou aqui hoje e acho que não sou de Eu também li, eu comprava a Zacarela quando era miúdo. E o meu pai, uma vez, eu tinha pai 11 anos ou 12, e o meu pai deu uma Zacarela e disse assim: olha lá, estes textos do meio, que eram escritos pelo Roçado Pinto Bazacarela, Sim. tinha muitos problemas. Estes textos do meio não são para a atualidade. Está bem, o que é que eu fui fazer? Fui ler os textos todos. Claro. Mas é outra questão, mas eu acho que quando tu proíbes estás a aliciar. E a questão é, Mas no assim, cinema isto acontece, tens a indicação, no teatro isto acontece.
não é? Porque é que não há de acontecer? Mas Eu na vou literatura- perguntar, eu na não tenho uma ideia literatura- formada sobre Na isto. literatura, que é um dos, ao lado destes livros são A vendidos, literatura- isso não acontece. Não, pois Não é tem, visual. também não tem imagem. Não é visual. Mas, ó Paulo, Olha aí. Paulo, olha lá uma coisa. Normalmente eu frequento 3 bibliotecas ali ao perto da minha casa. E depois tu chegas lá às bibliotecas, na parte da banda desenhada, está lá uma coisinha que diz assim, para adultos. Mas toda a gente vai lá buscar. Portanto, pôr uma etiqueta, como tu estás a dizer. Vai. Mas eu Tu vais estou a à biblioteca- perguntar, eu não estou a única dizer nenhuma coisa- ideia, só se tenho nenhuma ideia sobre isto. A única coisa que eles não deixam é, se for lá um miúdo para levantar, não deixam levantar. Mas o que é verdade é que o miúdo já foi no Isso faz livro, parte. já Acho que há disse. livros Isso é uma mais dialeção, cinta. claro. Tipo, eu lembro-me que o Clique 4 já vinha dentro de um saco fechado. Sim. Mas isso era em termos de promoção. Isso Sim, era para a promoção sério, do só próprio isso. livro e para o vender. Epá, Isso é- tudo o que estava eserinzado. Não era, olha, não foi. Não foi? Fui editar, não. Não foi. Olha, mas aquele das piadas do Herman José vinham todos em sacos. Mas- Aquele das piadas. Mas o Chiquinho, o Numa, repara, nessa altura desse pseudo-censura, que não. Pseudo-censura, tudo depende do que é que estamos a falar, não é? Do que é que estamos a falar, em que zona do país, ou em que zonas do país é que estamos a falar. Mas eu lembro-me, pá, o problema de Viseu, da livraria e do livro, e eu ao lado tinha os quiosques, e então, com muitas revistas pornográficas, pornografia, à venda. Como é que sabes, João? Então, via na paragem, via na estação dos autocarros, em amena visualização, nem dizia que era para maiores de 18 anos. Imagina. Sim, parecidas, se eram, se calhar eram também. Portanto, nós tínhamos isso tudo espalhado, nessa altura do campeonato. Mas devia ver se calhar coisa. Não é? A banda desenhada aqui moe muito o juízo, entre aspas, a determinadas. E quando apresenta algo diferente. Mas vocês também acham que existem produtos específicos para públicos com idades específicas? Claro que sim, existe. Claro que sim, existem. Mas este aqui era em aberto, era só mais o título, estás a perceber? Não tinha nada de ofensivo. É um Não era ensaio. uma questão de ofensivo. Curiosamente era um ensaio. Pois é, um ensaio. Não era uma coisa ofensiva e quem eu lesse e todos aceitaram e até se vendeu bem. Foi pena ao livro ter uma. Ainda vendemos algumas centenas largas de livros. Mas os meus primórdios de começar a trabalhar na editora, por exemplo, na Mera Ibérica, nós fazíamos uma distinção entre o que nós considerávamos pornográfico e o que nós considerávamos erótico. Nós publicávamos o Mil Manar, publicávamos o Giardino, publicávamos alguns autores que nós considerávamos eróticos, com a tal cinta. Sim. Para adultos, para quê? Para que quem fosse consultar o livro, ou ter o livro em casa, saber se podia ter disponível e se o queria esconder ou não podia esconder. Para quem fosse ao ponto de venda, pudesse eventualmente haver um cuidado no ponto de venda, porque nessa altura os livros vendiam-se sobretudo nas livrarias. Não havia ainda, quando começámos a editar, não havia ainda os hipers e havia lugares reservados nas livrarias, pontos específicos, que às vezes só eram consultados por adultos. Mas essa distinção, eu acho que ao longo do tempo, essa distinção acabou por se perder. Por exemplo, nós recebemos a Alvíbora, tínhamos acesso a Alvíbora lá na Mera Ibérica, recebemos bastantes revistas espanholas. Havia algumas coisas na Alvíbora que nós considerávamos que entraria na pornografia e que nós nunca editaríamos. Havia histórias curtas que nós poderíamos escolher para incluir na revista Seleções BD, eventualmente, certo? Fazemos essa distinção. Mas eu penso que isso se agravou à medida que o tempo foi passando. E que essa linha tênue que nós tínhamos definido depois se tornou de facto uma grande confusão e tinha a ver muitas vezes com crenças pessoais e mais nada.
As pessoas julgavam em função delas próprias e não em função daquilo que os outros podiam. Nós, por exemplo, quando organizamos o Mercado do Livro do Festival de Beja, que tem muitas visitas dos infantários, das escolas primárias, etc., temos o cuidado de colocar certo tipo, já lá tivemos livros do Mike Diana, por exemplo, temos o cuidado de pôr certo tipo de livros aos adultos, o que se passa entre os adultos, passa entre os adultos, morre aí, não é? Mas eu acho que há que ter esse cuidado quando. Então, não é, na verdade, não é um tipo de censura. Nós agarramos num certo tipo de livros e colocamos um bocadinho mais distantes das mãos das crianças. É só isso. Mas isso antigamente, nas livrarias, isso acontecia. Pois. Isso acontecia, eles estavam distantes. Não podiam estar ao pé, aqueles que eram... Isso parece-me normal. Isso, estavam. Era para adultos e eles não chegariam lá. Pronto, mais pequenos. Está à disposição, está à venda, Claro. não está escondido. Claro, não está escondido. Não, esta montra está numa montra, não está... Eu acho que faz sentido a BD ter esse aviso e a literatura não, por uma razão muito simples. É visual. Uma criança pega num livro do Gene Smith ou qualquer coisa assim pequena, não vai pegar num livro do Cormac McCarthy, não é? E ler aquilo e estar perante certo tipo de violência ou de coisas que podem ser eventualmente dramáticas. A Mas imagem isso não vão ler emocionante. certos livros, não é? Não faz sentido. Sim. Claro. A imagem E para a banda desenhada tem um atrativo. A imagem. A imagem. É a diferença Mas de tem ler que as 50 mas sombras acho de que Grey Man não ou vamos mandar a boneca. Tem sempre unicórnios coloridos, não é? Mas eu por acaso estava a falar aqui com o Ricardo. Será que vamos esconder ou será que é uma questão de educação? Não tem nada a ver com esconder. Será que vamos fazer uma obra de arte a uma criança? Sim, mas a mim faz-me confusão. Uma criança do infantário que vai visitar o festival de Beja que se põe a ler o Mike Diana que está a não semear. Posso dizer, Não, não há uma ideia. sou preconceituoso. Mas essa criança, se for preciso, hoje em dia, o pai entrega-lhe o telemóvel. Mas isso é o pai que tem essa responsabilidade. Nós temos responsabilidade sobre as crianças. A criança qualquer dia vai crescer, ela pode ler. Mais tarde ou mais cedo pode ler. Agora, o que me incomoda é eu ir a um sítio e querer ver o Mike Diana e ele está escondido. Isso é que me incomoda. Agora, sem estar a montezinhar para a criança, isso mais lógico. Olha, deixa-me perguntar, eles dizem que está ali no armazém. Não, na montra. Repara, quando- Lá na montra, não há acesso. A posição da livraria é diferente. Estamos a falar de livrarias, mas onde isso acontecia muito, agora já não acontece raramente. Há muito menos revistas. As revistas mais porno ou mais eróticas estavam sempre na prateleira de cima. Sim. Porque as crianças não tinham acesso a elas. Mas também há Mas uma não deixavam diferença estar. entre aquilo que é uma censura feita pela Igreja ou pela extrema-direita e proteger as crianças. Isso não tem nada a ver com Não, aliás, isso, Exatamente. isso, por acaso é uma questão que eu gostava de já estamos aqui todos. A diferença entre estás na igreja, estás na missa, fazes esta coisa toda, vens cá para fora, tens o arraial com músicas pimba, com umas letras bastante coloridas. Como é que a coisa funciona? É verdade, Lá dentro a coisa está mal, mas Depois 10 metros cá fora já é tudo bem. Isso é um bocado confusão. Não é tanto. Não ia para a hipocrisia. Seria. É porque há espaços de transgressão que são comumente aceitos como espaços de transgressão. Mas as E há mesmas. espaços de não Mas as transgressão. mesmas pessoas estão lá. Mas é o caso do interior das Mas igrejas. as pessoas falam, não é isso. Não é o que estás lá dentro. Não estou a dizer para ouvir música prima dentro da igreja. Isso também pode Não, acontecer. Não, mas há atitudes que A igreja é um espaço de contenção. Um arraial ou uma manifestação dos caretos, por Sim. exemplo, é um espaço de transgressão aceito por toda a Mas a comunidade. pessoa que está lá São dentro a espaços perceber. que as pessoas usam Tudo para bem. comunitar, mas depois exorcizadas. Mas não é esse o meu ponto. Não é o que está lá dentro. É a mesma pessoa que está lá dentro e que fala que, sim senhor, temos de fazer isto. E chega cá fora e É está. o vocalista. Por exemplo. Entende isso. Mas não precisas de ir tão longe, quer dizer, durante anos e anos já nos habituámos a ver imagens horríveis nos telejornais de manhã e à noite. Olha, por exemplo. E a vida Exato. continua. Aliás, há bocado vamos falar disso, o filme do South Park. Sim. Ou seja, pode-se haver sangue por todo lado, pode haver ultraviolência, mas há que dizer uma asneira. Sim. Ou que mostres uma mila. Também, sim, uma mil vem depois. Depois com as redes sociais. Mais uma Eles pergunta. usam nestas coisas É um cobram. tema. Por exemplo, nós temos a Rulinária e o Paulo. Aí, agora está tudo a E sentar tudo. o Jeff Koons tem, numa das salas, mas é o Jeff Koons. Sim, exato. Põe em causa o senhor, não é? Claro. Ele foi casado com a Xixolina Certo, exato, já sei o que é que está a falar. e ele tem uma estatueta grande em que está ele por cima de Xixolina, uma penetração
enorme, mas nunca não se viu nada de ninguém a falar sobre isso. Porquê? Que é arte. Porque é elitismo, que é um artista conceituadíssimo, faz aquelas bolas muito grandes, mas também faz aquelas estatuetas Mas que não são criticáveis. essa sala tem algum aviso a dizer que isto nada. Tinha qualquer coisa pequenina a dizer, não sei o quê, não recomendado. É que, por exemplo, na Amadora, quando há exposições destas, está lá sempre uma. Sim, mas E tem lá pessoas a dizer para as crianças não. Pronto, mas está cá. Mas aqui o que se passa é a censura por prosa do. Isso aqui é problemático. Una cosa, no es lo mismo la pornografía o el erotismo como sexo que mezclado con violencia. Y el problema de psicopatías sexuales de mi banda diseñada era que se mezclaban las dos cosas, y ahí está la clave. Y que además había niños de por medio, o sea que se mataban niños en el cómic. Entonces el problema estaba ahí. Jeff Koons, todos esos artistas, hizo erótico, pero no hay ultraviolencia y no hay cosas extremas de verdad. Entonces no es tanto el problema de mostrar sexo, porque eso está hoy a la orden del día en todos los sitios. La pornografía, excepto la muy extrema, es una cosa cotidiana. Entonces el problema con psicopatías sexuales y otro tipo de censuras es cuando se mezcla sexo con ultraviolencia, que eso es lo que ya no se asimila bien. Então, fechamos? Pronto, obrigado.